Ah, mas eu não vou responder essa junta porque não adianta nada, porque a auditoria vai mandar para quem ele quiser, para o desempatador que quiser, então deixa isso para lá. Por que que essa é a pior postura que um profissional pode adotar? Bem-vinda à aula número 21, a gente está no módulo 6, entendendo o passado para entender o presente. Por que você deve dar imensa importância para as juntas? Como é que era a saúde suplementar antigamente, hein? Olha, sabe aqueles quadros de criança que você via dos dinossaurão? Esse aqui, ó, era o céu, né? Era o paraíso. Mas como é que era? Não cabia ao operador interferir na indicação do profissional, medicamentos sem registro Anvisa tinham cobertura, rol da ANS era exemplificativo. Em 2017, a publicação da RN 424 veio e instituiu, regulamentou, na verdade, a realização de juntas médicas e odontológicas. A RN 424, essa que eu acabei de falar, ela ganha muita força no ano de 2022. O STF julgou um dos temas mais importantes da saúde suplementar, que foi o rol da ANS. Ele é taxativo ou se ele é exemplificativo. Aqui está o ministro Luiz Felipe Salomão, profissional de alto gabarito. E o STJ, ele julgou, nesse ano de 2022, a taxatividade ou, se ele era exemplificativo, o rol da ANS. E no julgamento mais importante da história da saúde suplementar, as juntas foram citadas. Veja, diz o seguinte: a propósito, por meio da resolução 424 da ANS, ela prevê que eventual divergência técnica assistencial sobre procedimento, evento em saúde, a ser coberto pelas operadoras do plano de saúde, pode ser dirimida pela formação de uma junta médico-odontológica. Repare, se no julgamento mais importante da história está citando a junta e falando, olha, pode ser utilizada. A junta veio para ficar. Você deve dar extrema importância para a junta, porque ela veio para ficar. Olha esse julgado do TJDFT. Não houve formação de junta. Passando ao segundo caso, observa-se que a recusa da cobertura se lastreou na frieza das diretrizes de utilização da ANS, sem ter havido consideração sobre a gravidade do quadro clínico daquele paciente oncológico em especial. Não houve formação de junta ou indicação de uma terapia alternativa à prescrição, como ocorreu no primeiro caso, simplesmente se recusando a oferecer assistência à saúde, deixando o paciente padecendo a própria sorte ou o enfraquecimento da saúde. O TJ deve ter reconhecendo a validade da junta e falando, olha, a operadora poderia ter realizado junta e oferecido uma alternativa terapêutica, e não fez. Nesse caso, é até importante a gente falar, esse oferecimento de alternativa terapêutica extrapola a competência? Não sei, mas o TJ entendeu que poderia pelo menos ter realizado uma junta, né? Julgados que reconhecem ela como legítima, também aqui do TJDFT, eu vou sempre falar do TJDFT, porque primeiro que eu sou daqui, e segundo que eu acho um tribunal de vanguarda. E aqui diz, junta médica para apuração da natureza da intersecção cuja cobertura é demandada. Então, também um julgado que traz aqui uma decisão da STJ que confirma a importância das juntas. E como é que é agora? Depois daquele céu e depois dessa mudança, né? Terra arrasada? Depende sobre de que ótica que você está olhando. Teoria da pretensão e da resistência, exercício do direito da operadora, a prescrição é mero parâmetro indiciário, rol da ANS taxativo, voto do ministro Luiz Felipe Salomão. A pretensão e resistência a gente vai falar mais a seguir, mas eu gosto sempre de usar o mesmo termo. Sabe quando falava bem assim, aquele ali é seu pretendente? E a pessoa falava, não, eu não quero não, está fora. Pretensão e resistência. Um pretende e o outro resiste. Exercício do direito da operadora, olha, estou negando porque a junta concluiu aqui que é inadequado, o tratamento é errado. Isso é o direito da operadora. E esse julgado do TJ classifica como a prescrição médica, nesses casos, constitui um parâmetro indiciário, mas não integralmente munido das condições para que dele decorra o direito pleiteado. E ele fala, ele diz aqui, A, o potencial abstrato do medicamento, tarará, eficácia. B, no plano empírico apresentou tal coisa, efetividade. E C, eficiência. Então,
O que diz aqui? Ele fala, olha, o profissional solicitante pediu, ok, mas isso aqui é só um parâmetro. Eu preciso ver se tem todos esses requisitos aqui, ok? Pretensão e resistência, livre exercício de direito, como eu falei, né? A pretensão é aquilo. O beneficiário pretende determinada coisa e a operadora apresenta a resistência. Olha, não vou autorizar porque a junta entendeu de forma diversa, entendeu dessa forma. Interessante a gente entender a pretensão e a resistência, a gente vai falar sobre mais isso no futuro, para a gente deixar de lado esse argumento de falar assim, é absurdo, olha aqui o que a operadora está fazendo. Que é sempre a alegação. A nossa aula é por que eu devo dar tanta importância para as juntas. E o que eu estou falando é, não ignore o direito à resistência da operadora. É isso. Você tem o direito de pretensão? Ok, mas a operadora tem o direito de resistir. Então não ignore esse direito da operadora. Aqui eu trago um projeto de lei, decreto legislativo, que está tramitando agora, né, na Câmara dos Deputados, que fala sobre a anulação da RN 424. Sustar a RN 424 se é competência ou não da ANS. E diz um trecho desse projeto, embora a ANS possua competência normativa ampla, conforme disposto lá no artigo 4º, aquilo que eu falei, né? Compete à ANS elaborar o rol e tal. Essa competência deve ser exercida dentro dos limites legais e constitucionais, especialmente no que diz respeito ao direito fundamental à saúde. E vem falando. Está dizendo que a ANS não tinha competência para poder fazer a RN 424 e que extrapolou. Na minha opinião, não passa. Nesse termo aqui, não passa. Não vai anular integralmente a resolução normativa 424, não. Por quê? Direito à resistência. Vamos lá. Nossa, Marco, mas aí você não está sendo meu advogado? Mas aí você não está defendendo? A gente está buscando anular a resolução que fala sobre junta e você está falando que ela é razoável? Olha, uma frase, salvo engano, foi Marco Aurélio Mello, ex-ministro do STF, que falou: eu não posso deixar que os meus desejos eles se sobreponham ao meu raciocínio. Não é lógico você colocar um poder soberano na mão de uma parte de um contrato e não permitir que a outra parte do contrato ao menos averigue se aquele ali está correto ou não. A junta foi cooptada. Então você corrige a junta, você corrige quem faz a junta, você investiga empresas de auditoria, você pune, os conselhos profissionais podem punir os profissionais que atuam de forma inadequada, mas você extinguir a junta, eu entendo que não vai conseguir. Enfim, em todos os casos, uma conclusão de junta ou de junta dotológica poderia ter decidido em favor do paciente ou da operadora. E aqui eu coloco uma representação, né, de equilíbrio. Ou seja, quando fica 2-1, é para quem está pendendo o direito. Né? E nos casos do julgado, eu não estou falando assim, anulou a junta por anular a junta. Não, os julgados falaram, olha, poderia ter sido realizada uma junta aqui, ou foi realizada uma junta aqui, e a junta concluiu de forma inadequada. O desempatador pesou para um lado, ou pesou para o outro. Ok? Portanto, sem dúvidas, a pior coisa a se fazer quando houver a abertura de uma junta é ignorá-la. Isso aqui é o meu mantra. Meu mantra, porque você trabalhar com profissionais que querem falar, não adianta nada lutar contra isso aí, porque é isso mesmo, você está perdendo uma excelente chance de mostrar que o seu direito está bem fundamentado e que você tem respaldo técnico para poder pedir aquilo que você está pedindo. Ok? Próxima aula a gente continua entendendo o passado para entender o presente. A gente vai falar sobre o contexto histórico das juntas. É uma aula muito boa, pode acreditar, viu? Te espero aqui e até lá.